Oi, gente! Vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que eu venho refletindo, né? E uma delas é sobre como a gente interpreta, acho que a palavra certa é julgamento, como a gente julga a vida do outro, como a gente interpreta as postagens do outro. E assim, eu sempre fico me perguntando, as pessoas elas não buscam saber do outro, né? Como o outro está, como é a vida do outro. Não mandam uma mensagem perguntando: Oi, tudo bem? Como você está? Né? Muitas vezes a gente julga e interpreta, né? Depende muito da forma como você queira colocar as coisas. A partir do seu ponto de vista, a partir daquilo que você vive, a partir daquilo que você acredita. Então, às vezes é delicado a gente olhar a vida de uma pessoa, a gente julgar as imagens da pessoa e a gente não chegar para a pessoa propriamente dita e perguntar, né, sobre a vida dela, como ela está, como é que vem, enfim, como ela vem se sentindo, né? E eu acho isso interessante, porque às vezes a gente não pergunta também, acontece isso, né? Às vezes a gente não pergunta diretamente à pessoa que a gente está julgando ou interpretando a vida dela, mas a gente chega para outras pessoas para perguntar sobre aquela outra pessoa. Não sei se vocês estão me entendendo. E eu fico curiosa para entender o ser humano nesse ponto. Né? Porque assim, eu falo o ser humano porque às vezes eu me acho um ET, né? Eu me acho uma pessoa de outro planeta, não só eu me acho, mas várias pessoas acham. E eu sou muito feliz por isso, né? E assim, eu fico de fato curiosa para entender o porquê essas coisas acontecem. E eu vejo pessoas assim, julgando a forma como o outro utiliza o Instagram, a forma como o outro utiliza a própria vida, né? Faz da própria vida, o que a pessoa escolhe fazer da própria vida. Gente, sinceramente, eu acredito que várias outras pessoas têm a mesma opinião que eu, de que o julgamento ou a interpretação, como vocês queiram falar, ou a opinião, enfim, em relação à vida do outro, é algo que acaba de fato fazendo muito mal. Não é verdade? Porque a gente, para saber. Tem um professor meu, um antigo professor meu, né, professor Everaldo de filosofia, um querido, ele me falou. Ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida. E olha que foi no primeiro período da faculdade. A gente só pode criticar aquilo que a gente conhece. Então, se você tem dúvida, ou se alguma coisa te incomoda, ou você está em dúvida, ou tipo você acha, né? Em relação à vida de alguém, ou ao que a pessoa sente, ou como a pessoa vive, vai lá e pergunta, né? Vai lá diretamente à pessoa e chega para ela, troca uma ideia, conversa. E se não conhecer a pessoa, não tem importância, acaba conhecendo, quem sabe fazendo uma amizade, né? Construindo uma amizade boa e sincera, né? A partir do diálogo, né? Daquilo que você interpreta dela, você pode até desconstruir tudo. Então, gente, é uma dica, é uma reflexão minha, que eu às vezes eu me vejo, eu me pego fazendo isso, olhando, por exemplo, às vezes a gente tá lá stalkeando a pessoa, né? E a gente começa a julgar. A gente começa a achar que a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, que não sei o quê, que a vida dela é assim. Ah, não, porque fulano, ou beltrana, ou cicrano falou da vida dessa pessoa e eu não a conheço. E eu nunca cheguei para perguntar a ela alguma coisa que eu achava para tirar minha dúvida ou nunca convivi com ela. Então, assim, é bem complicado, é bem delicado.
E como eu tenho visto que isso prejudica muito, né? Isso pode fazer muito mal às pessoas, né? A vida delas. Então eu precisava falar isso aqui e compartilhar isso aqui com vocês. Então, por favor, pelo amor de Deus, por gentileza, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, quiser saber alguma coisa sobre a minha vida, pode vir até mim e perguntar, tá? Virtualmente, né? No caso agora a gente está tendo que ser, de fato, ser mais virtual, né, do que presencial. Mas eu prefiro que seja assim, tá? Porque eu sou uma pessoa que quem convive comigo sabe que eu sou transparente, né? Quem quer e escolhe me enxergar de fato como eu sou, sabe que eu sou uma pessoa totalmente transparente, espontânea. O que quiser saber da minha vida eu vou falar. Se você for na minha página do YouTube, você vai ver que tem coisas lá que eu falo sobre a minha vida, minha trajetória de vida, escolhas minhas, né? Inclusive estou para falar agora, gravar um vídeo, eu não sei quando, não vou prometer, mas para gravar um vídeo falando um pouco da minha escolha de ter vindo para o Rio de Janeiro, né? Como é que foi essa trajetória, né? E assim, eu acho que a vida assim, ela fica mais leve, né? A gente já tem que lidar com tanto peso, com tanta maldade, com tanta coisa ruim. Então, quanto mais coisas a gente puder se esforçar para eliminar, né, que sejam negativas, né, do nosso comportamento, a gente precisa fazer, porque eu acho que esse momento está pedindo isso também, né? E algumas pessoas parecem não estar aprendendo com o momento que a gente está passando. Então fica essa dica, né? Vamos nos fortalecer no nosso autoconhecimento, no melhor que a gente tem dentro de si, né? Para que a gente possa dar ao outro, né? Vamos parar de julgar, tá? Vamos deixar o outro viver o que ele quer viver, vamos deixar o outro pensar e ser o que ele quiser ser e pensar, né? Porque eu acho que assim a gente traz mais leveza para nossa vida e para a vida dos outros. Então fica a dica. Tchauzinho.